Opa! E aí, galera? Um prazer estar aqui de novo. Ratão, tudo bem? Como tudo você bom? tá? Beleza, Eduardo? Preparado para mais um programa? Bora lá, vamos lá. É mesmo? Bastante assunto hoje? Tem bastante, hein? Aconteceu bastante coisa esse final de semana aí pra gente tá debatendo aí e tá analisando. Ah, legal. Então, mais mandar um alô para todo mundo aí sintonizado aí na Rede Smart, RC, TV e também pelo Facebook, certo? E aí, Ratão, o que tem de novo aí? Como que foi a rodada esse final de semana? Essa rodada eu acho que não teve muita surpresa. Teve alguns destaques, principalmente futebol feminino, novamente. Exato. Uma goleada improvável não, né? 14-0, o resultado em si é improvável. Sim. Mas uma bela vitória do Corinthians, do Palmeiras também, que foi um destaque, ganhou de 9-0. 9-0. O Santos também começou bem contra o Flamengo, e o Flamengo tem um bom time que chegou a disputar semifinais de brasileiro com o Corinthians e tudo. Então eu acho que as meninas começaram agora o campeonato e a gente vai estar acompanhando, vai estar sempre trazendo as informações. Mas que chamou a atenção essa goleada de 14-0 do Corinthians no Ceará. Eu tive analisando, tive pesquisando, e o Ceará, ele cortou muito a verba do futebol feminino devido ao rebaixamento na Série A do time masculino. Isso então, impactou, você acha que impactou no futebol? Eu acho que sim, eu acho que não está tendo aquele cuidado especial, então eles cortaram muita verba, então até por isso, de repente, o time não foi bem planejado, preparado. Mas torcer para as meninas achar o caminho, né? Exato. Eu entendo assim, esses placares aí, se falar de 14-0 Corinthians, o Palmeiras ganha de 9-0, enfim, o Santos também já, né, vem com uma base já de algum tempo. Não é por um acaso, né? Acho que o investimento diz tudo. E, enfim, isso reflete muito. Chama atenção o Flamengo também, que o time do Flamengo feminino não reflete o investimento do masculino nem de perto, né? Então, você vê, o Flamengo, pelo menos nos últimos jogos aí, os paulistas aqui, perdeu praticamente todos, né? E, enfim, assim, é algo para se chamar atenção, né? A CBF vem falando aí que vai melhorar isso, né? Fomentando com os times aí que todos os times masculinos, né, de Série A, Série B, enfim, Série C, tenham um time feminino também. Isso é um passo importante, desde que também se tem investimento. Não adianta só ter um time para falar que tem e não investir. Né? Você acabou de citar o exemplo do Ceará. Sim. A relação, de repente, do time masculino não está indo bem. Eles cortam a verba do feminino. Corta a verba do feminino. Já não tem quase verba. Que já não tem. As meninas já não tem verba. E é engraçado assim que, lógico, a gente não tem como dizer que não teve melhoria. Teve sim. Mas ainda falta muito, né, pro futebol feminino. Tá engatinhando, né? A verdade é essa, sim, né? Alguns clubes já têm um trabalho mais sério, mais estruturado, e outros estão começando agora. Então, dar apoio porque que cresça, né, cara? Esses dias eu estava acompanhando um repórter, não preciso citar o nome aqui, num debate, ele falando que o futebol feminino não tem investimento porque não traz público. Pelo contrário, né? Se você der um investimento para o futebol feminino, vai ter público. Da mesma forma que o masculino também. Se não tiver atrativo, se não tiver atração, não tem público. O Corinthians é um exemplo. Você viu quantas pessoas tinha na Arena Neoquímica? Sim, sempre lotando. O jogo das meninas? Então. Sempre lotando o jogo das brabas aí. E até um incentivo, até para quem não tem condição, de repente, de ir lá na Arena do Corinthians, você pode fazer um ingresso mais acessível. Sim. E a torcida vai. A torcida vai. Se o espetáculo for bom, a torcida vai. Tá, isso é fato. Então, não serve como desculpa. Então, eu acho sim que a CBF tem realmente que fazer um trabalho forte junto aos clubes aí, e os clubes têm que, desembolsar aí com as meninas. Não é possível, né, a gente continuar ainda nessa discrepância, né? Você vê 14-0, né? Tem um quê de investimento aí faltando aí, a gente sabe disso. Realmente foi bem absurdo. Mas tá começando, as próximas rodadas a gente vai estar acompanhando, vai estar analisando, ver quem vai ser os destaques desse campeonato. E torcer para que seja um sucesso esse campeonato e que cada vez mais as meninas tenham a oportunidade de estar desenvolvendo o futebol, que às vezes
não consegue tanto espaço, né? E esse espaço aí vai ser muito importante para isso. Até porque não dá pra ficar dependendo da Marta. É, a Marta tem que sair talento. E só Marta, fomentando o Campeonato Brasileiro e outros campeonatos Exato. que vai surgir novos talentos, novas estrelas. Sim, a gente precisa de uma seleção forte que, né, enfim. Gente, a Marta ela precisa de descanso. A Marta é a maior jogadora de futebol que, né, Feminino ela é de todos os tempos. É a rainha Marta, entendeu? E não tem ninguém nem perto da qualidade dela pra substituir ainda. Exato, e assim, dá até dó você ver, poxa, quando tem jogo da seleção, quando tem os campeonatos, não ganha, ela é das pessoas que mais sente, né, que mais E sofre. ela vinha de uma contusão e tá sempre... Exato. Meninas estão caminhando, a gente espera que, enfim, que isso daí melhore mesmo. A gente tem que cobrar também, todo mundo tem que cobrar realmente o CBF, cobrar os clubes, né? Cada um cobrar seu clube e o futebol, o esporte só tem a ganhar, né? Acho que esporte nunca é demais aí. Então vamos falar um pouquinho aí, mudando um pouquinho do feminino pro masculino. Né? Vamos falar deles. Vamos falar deles aí. Como que foi? Teve algum destaque esse final de semana? Sei que você falou, nossa, que jogão. Teve alguma coisa assim, Ratão? Jogão. Cara, teve alguns clássicos aí, clássicos né? Bom. Sim. Teve o Flamengo e Botafogo. Teve polêmica. Flamengo e Botafogo, teve polêmica. Teve polêmica nesse jogo. 3 expulsão, um gol com 30 segundos, Nossa. Garoto de 17 anos, já é o segundo gol que ele faz no profissional. Tanto é que os flamenguistas falam que craque eles fazem em casa, né? Então eles estão vibrando com o garoto. E os botafoguenses bravo. Teve invasão de campo, teve um monte de coisa que não que mancha o jogo, mas teve um porém também. O técnico do Botafogo, ele ficou assim, ele ficou possesso, ele ficou bravo, né? Ele ficou indignado que a polícia, enfim, tentou conter ele e tal. Então, sim. Eu vi ele falando, ele falou que só no Brasil que tem polícia dentro do campo de futebol, que tá, ele ficou meio inconformado com essa situação. Então, que os policiais têm que defender o árbitro. Mas não é estranho, não tá arcaico mesmo? Eu fiquei pensando no que ele falou. Cara, por que tem polícia dentro de campo pra... Entendeu? Não é algo estranho, não sou estranho. Você fala, poxa, não, parece o quê? Que tem bandido uma ali guerra que vai... campal, né? Exato. Vai roubar, que nem ele citou, eu vou roubar o árbitro, vou assaltar o árbitro. Então, mas aí ele chama atenção pra algo que, assim, de verdade, quando ele falou isso, eu achei interessante. Falei, poxa, mesmo, a gente não parou pra pensar nisso. É uma coisa que... A gente cresceu vendo isso, né? E achou normal. Terminar o jogo, o árbitro ser cercado por polícia, que... Então, quer dizer, é uma coisa que realmente só acontece aqui. Você não vê isso na Europa. Estranho, né? A gente fala tanto de evolução, então eu acho que esse daí é um ponto a ser evoluído aqui. Enfim, até porque é um torneio, né? Os torneios são torneios particulares, são torneios privados, Sim. né? Lógico, a gente sabe que tem uma questão aí política envolvida e tal, mas, poxa, não faz mais sentido. A gente já está em 2023, eu acho que é uma coisa para ser pensar. Acho que deveriam, ao invés... Eu vi muita gente criticando ele e tal, mas esse ponto eu achei interessante. Aí o jogo foi polêmico realmente. Também me tocou também essa entrevista dele. Aí é uma coisa que também você para analisar e fala que até ele tem um fundo de razão. Exato, faz sentido, né? Nos dias de hoje ainda ter polícia cuidando ali para um técnico, né? O técnico de futebol ali, de repente, o cara vai fazer o quê? E uma coisa que a gente tem que também prestar atenção, Ratão, enfim, é uma polêmica. Aí tem gente que é a favor e muita gente contra. Acho que tá meio a meio ainda por enquanto. Tá meio nebuloso ainda, pelo assim, eu vou perguntando para um, para outro, eu vejo que tá um pouco nebuloso essa questão da SAF, né? Teve o Botafogo, teve investimento gigante aí e parece que não tá trazendo resultado, já faz um tempo. Já teve uma polêmica, agora, inclusive, com o jogador do Botafogo, que era uma das revelações e o presidente da SAF mandou ele pro time lá da Europa. Então, para outro time que é dele, né? Outro time que é dele, quer dizer. Então, qual que é o intuito? É fortalecer o time dele lá na Europa? Exato. Então, a torcida ficou brava, porque o garoto estava acabando de surgir, era a maior esperança da torcida, e ele manda pro time na Europa. Então, mas aí que tá, a questão do dinheiro. Ele chegou, ele é dono do time, ele comprou. Né? Então, tem que ver a real intenção da SAF. Será que é só lucro? Então, aí que tá, é lógico... Tem a questão do lucro, que todo mundo ninguém vai investir de bobeira, de graça, mas
até onde vai isso, entendeu? Porque ele chegou aqui, ele comprou, você acabou de citar um exemplo, ele pegou um jogador que era um potencial, uma revelação, falou, opa, vou mandar pro meu time lá da Europa. Por que ele não faz ao contrário? Pega uma revelação de lá, ou fortalece mais. E geralmente quem vem da Europa já é o final de carreira, né? Exato. No Brasil, infelizmente, o cara só vem encerrar a carreira. Nossa, a gente São raras exceções que o cara traz um jogador em alto nível lá da Europa. Sim. Só casos como o Flamengo trouxe, que tá com dinheiro sobrando, eu acho. Então, mesmo, você falou, o Flamengo tá com... De onde que vem o dinheiro do Flamengo, afinal? Porque... mas o Flamengo, ele passou um bom bocado, né? Brigando uns anos por rebaixamento. Eu acho que eles fizeram uma boa administração ali pra sanar as dívidas, porque é um clube com uma torcida gigante, tem receita, patrocínio de TV, tudo, é um dos maiores. Então acaba, se tiver uma gestão boa, responsável, os caras conseguem recursos pra... que na realidade o Flamengo, você falou de gestão, mas sempre teve patrocínio e mesmo assim eles estavam com uma dívida impagável. De repente fizeram alguma negociação, enfim, do dia pra noite a dívida do Flamengo foi equalizada aí. Não sei, é o que a gente não sabe, mas teoricamente aí dizem que tá tudo certo, né? Não tem... E se tivesse também, acho que vazaria, né? Atraso e tal, os jogadores aí são os primeiros a soltar alguma coisa por aí, né? Pra jogar no ventilador, né? Então, você falou de jogadores aí, fim de carreira e tal. Cara, o Fluminense fez uma contratação interessante aí esse final de semana aí. Enfim, esses últimos dias teve um anúncio importante aí do Marcelo, né? Voltando. Jogador nível seleção brasileira, né? Eu acho que é um bom reforço. Será? Eu acho que vai ser, porque ele tem qualidade, muita qualidade, né? Sim. A intenção já era ele vir no meio do ano, né? Mas como atraiu o projeto da Libertadores, então ele preferiu antecipar. O diretor do Fluminense até estava comentando que eles já estavam tendo conversas para ele vir no meio do ano, que era quando encerrava o contrato dele lá na Turquia, se eu não me engano. Sim. Ele estava no Olympiacos, né? Eu acho que era, não lembro se é Olympiacos ou Fenerbahçe, mas era na Turquia, e ele conseguiu a liberação justamente pelo fato de poder jogar Libertadores. Sim. Que é o campeonato mais importante aqui da nossa América do Sul. Então, eu acho que ele vai vir com vontade. Não vai vir ser só pra ser mais um. Eu acho que ele pode fazer a diferença sim, viu? Jogar ele sabe muito, né? Acho que um dos maiores laterais aí, que assim, atuação que eu vi num clube, né? Demais, ele jogava demais, né? Faz tempo que a gente não acompanha em loco. Jogava porque você tá falando que o cara já aposentou, você acabou... jogava quando a gente conseguia assistir os jogos dele no Real Madrid. Já aposentou, o Ratão aposentou o Marcelo aqui. É isso, então? Você acabou de falar que era um bom reforço, o cara tá falando que o cara jogava. Jogava que eu puxo na memória, né? Se ele jogar... O inconsciente disse alguma coisa pra você agora, Ratão. Se ele jogar metade do que eu já vi ele jogar, vai ser um baita reforço pro Fluminense, é louco. Eu também acho assim, lógico, até pro nível do que a gente vê hoje de lateral mesmo, a gente praticamente tem poucos, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita, são pouquíssimos, né? Tanto que você vê hoje, no próprio Corinthians mesmo, o Fagner tá até agora titular. O Fagner teve que improvisar um volante, não foi isso? Exato. O Duqueiroz jogou ontem na posição do Fagner, né? O São Paulo tá com lateral esquerdo, que não é lateral esquerdo também, que é o Caio Paulista. Então que virou lateral lá no Fluminense, agora tá jogando de lateral, então... Se o Marcelo tiver fôlego aí, se ele, né, lógico, me disseram que ele tá fora de forma e tal, né, a gente viu aí algumas coisas, mas, enfim, se tiver dedicação, porque muitos desses aí que estão voltando aqui agora pro Brasil... Rapaziada tá voltando só pra ganhar dinheiro, tirar uma onda na praia. Alguns não querem nem vir dependendo da região, os caras não vêm, os caras querem ir mais pro Rio, ou pra lugares que tem, né, que tem mais praia e tal, querem tirar uma onda. Rapaziada quer o pagode, né? Só quer. Rapaziada, sabe o que eles estão querendo, Ratão? Quem? Rapaziada vem pra ir no show do Façanha, né? Vem. Deve vir mesmo, hein? Aliás, mandar um salve pros manos do Façanha aí, hein? Cauíque, Joe, Jair, tamo junto aí. Tamo junto, hein, rapaziada. Qualquer hora quero vocês aqui na bancada pra comentar aqui, que eu sei que vocês entendem da pegada também. Entende, tem várias histórias. Qualquer dia vem contar umas histórias pra nós aí, Joe, Cauíque. Tem várias histórias de jogador. Não precisa citar o nome não, mas tem uns caras que gostam, aí do samba. Então. Eu não sei. Tem uns que é bravo, tem uns que os caras vira a noite, fecha a noite e no outro dia tá lá correndo. Agora tem outros que já mete aquele chinelinho, vai dormir, né? Dor na panturrilha? Vamos chamar o Cauíque, Joe.
chega aí, vamos contar umas histórias. Não precisa citar o nome dos caras não, só chega. Isso, cara, essa hora o telefone do Cauê e do Joe deve estar tocando já, os caras falando, meu, segura lá, não vai não. Não, mas o cara é parceiro. Não, mas parceiro. Um salve pra vocês aí, sei que vocês estão na sintonia, na audiência, um grande abraço e a gente espera vocês aí qualquer hora aí, tá bom? É isso aí. Antônio, seguinte, a gente falou um pouquinho do Campeonato Carioca e tal, né? A gente falou um pouquinho da contratação aí, falando um pouquinho também para finalizar aqui o Vasco, né? O Vasco também, que eu queria voltar um pouquinho no tema da SAF. O Vasco também é SAF. Você acha que o trabalho, pelo que você está acompanhando, o trabalho da SAF do Vasco, você acha que é mais promissor do que aconteceu no Botafogo hoje? Eu acredito que sim, viu? Eu vi esse último jogo do Vasco na Copa do Brasil, se bem que era um time... Ele contratou o André agora, né? Fraco, mas o Pedro Raul é um baita centroavante. Sim, sim. E vi uma garotada nova, boa de bola também. Eu acho que o Vasco tem tudo para formar um time que vai dar trabalho aí Eles levaram um lateral que era a cria do Corinthians, o Piton, né? Eles levaram Piton, Piton, eu também não entendi muito bem. Você vê, tem deficiência de lateral, o Corinthians meio que liberou o menino aí, enfim, não sei. Vamos ver o que vai dar. Mas aparentemente também eu tenho essa mesma impressão que você com relação ao Vasco. São jogadores que são muito famosos de nome assim, mas que pode dar um caldo legal ali. Eu acho que vai sair um time bacana desse do Vasco, viu? Tô acreditando, viu? Não, legal, vamos lá. E como que foi aí o campeonato, falando um pouquinho, dando a geral no Campeonato Paulista aí, algum destaque? A gente teve jogos, né? Teve jogos no sábado, né? Sim, também. Sim. São Paulo. Esquecemos de falar do Gaúcho, né? O Soares mais uma vez fez um gol. Soares, nossa. Esquecemos do Soares. Aliás, tem um detalhe, o Keno também, foi o Keno ou o Cano, né? O Cano e o Fluminense, verdade. No outro programa eu falei duas vezes do gol do Cano, dessa vez quem fez o golaço foi o Keno, né? Keno, não. Keno. Aliás, golaço, né? Aliás, o pessoal tava questionando, falou, qual a tara do Ratão pelo Cano, toda hora, cara. Falou 10 vezes no programa aqui do cara, foi Não, foi mal, ali foi mal. Mas dessa vez é o Keno, hein? O golão é o Keno. Que também joga bola. Mas o Cano também fez 2 gols, hein? Não passou batido. E o Soares? O Soares, esquecemos do Soares. O Soares tá fazendo um campeonato, 36 anos, muita gente achou que ele não ia render, porque ele foi no Nacional do Uruguai. Sim. Uma passagem muito rápida, mas não era aquilo que esperava, né? Não teve muito destaque nessa volta. E o Grêmio contratou o Soares, acho que é o principal estrela, né, das contratações agora desse começo de ano, e ele tem representado. Sim. Eu até achei estranho, porque o Grêmio tava ganhando de 5 e não tinha gol do Soares. Aí, pra fechar a conta, ele fez o sexto, 6-1, e deixou o dele lá. Mas o cara é bom, eu acho que vai ser bacana ver ele jogar. Mas assim, no brasileiro, assim, a gente tá falando de tá jogando o campeonato regional, a gente sabe, lógico. O nível é bem... O nível muda bastante, tirando alguns locais, aí vai falando de São Paulo... Talvez Rio, talvez... Acho que mais São Paulo mesmo, né? Vamos ser bem real, que acho que é mais disputado aí, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do São Bernardo aí, enfim, que é uma grata surpresa, Água Santa. Mas, tirando esses campeonatos aí, a gente precisa saber se ele vai despontar mesmo do brasileiro. Saber gol ele sabe fazer, né? Isso daí... o nível nem meio falar, mais pegado, né? O cara tem faro de gol mesmo, enfim. Eu particularmente, eu acho que independente do nível do campeonato, cara, quando o cara faz gol porque é bom mesmo, porque tem faro de gol. Porque tem cara que joga nos outros campeonatos, mesmo que o dele, inclusive, e não tem a mesma performance aí. Né? Então tem que valorizar, sim, 36 anos e... o cara tá em forma. Tá mandando bem. O cara tá em forma. A questão é a gente saber se ele não vai sofrer com lesão, porque quando entra o Campeonato Brasileiro, entram mais simultâneos aí, uma Copa do Brasil, outros campeonatos, e aí... E o Grêmio tá na Libertadores também, tá? Sim, Grêmio... Então... Será, então o pessoal tá mandando mensagem aqui. O pessoal tá reclamando que no último programa a gente não mandou um salve pra galera. Opa! Entendeu? Ficou um monte de gente aí, cara. Então daqui a pouco você tiver aí, você manda, porque não quero deixar ninguém de fora. É lógico que vai ficar alguém, né? Se a gente for mandar pra todo mundo, não... Não, agradecer a mais de 7.500 visualizações. A gente ficou muito contente. E os feedback a gente recebeu também do pessoal. Então isso dá força pra gente continuar o projeto e buscar novidades, fazer cada vez melhor. E é isso, agradecer a todos, família, amigos, todo mundo que entrou lá, deu seu joinha, curtiu. Obrigado de coração mesmo. Legal.
Não, tá dado aí até o final do programa também. Eu vou mandar as considerações pra galera aqui. Enfim, gente, não dá pra mandar pra todo mundo, mas na medida do possível a gente vai atualizando aqui, beleza? Então falando um pouquinho do Campeonato Paulista. Rodada do Paulistão aí. No sábado a gente teve jogos, né? A gente teve um jogo aí que São Paulo, né, tomou um vareio aí do São Bernardo, é isso? Rapaz, foi um vareio mesmo, viu? Eu acho que 1-0 foi pouco, então? As melhores chances foram do São Bernardo. São Paulo travou, não conseguiu achar saída para furar a marcação do São Bernardo. Rogério Ceni, eu acho que dessa vez aí ele foi muito previsível, não ousou, não mudou o sistema tático. Ele tomou um banho do técnico do São Bernardo. São Bernardo veio proposto a marcar forte, se defendeu muito bem e sair rápido nos contra-ataques. Fez perfeitamente o sistema de jogo que estava propondo. E o São Paulo não conseguia infiltrar, só queria pelo meio. Uma que o São Paulo já joga com os pontos invertidos. O Elton Rato, ele joga pela direita e é canhoto. E ele coloca o Galopo pela esquerda, que é destro. Então, teoricamente, eles já puxam para o meio. Então, faltou profundidade, faltou jogada de linha de fundo. E o Rogério não percebeu, ficou aquele congestionado no meio, não tinha infiltração. O time não estava inspirado, então. E o São Bernardo aproveitou. Tanto é que fez um gol, teve bola na trave, bola que o zagueiro do São Paulo, Alan Franco, salvou em cima da linha. Então, se alguém mereceu a vitória, esse jogo com certeza foi o São Bernardo. Então, mas assim, o São Bernardo, né, um time considerado um time pequeno. Mas a gente está falando do campeonato que talvez hoje, assim, falando de Brasil, seja o campeonato regional mais disputado. Sim. Né? E você tem o São Bernardo, você tem o Água Santa, você tem outros clubes aí que estão muito bem organizados, realmente, o Bragantino. Que já tá na Série A do Brasileiro. Exato, que já meio assim... Já tem um tempo. Já tem um tempo aí, já tá, enfim, meio que se consolidou na série de elite do futebol brasileiro. Eu não acho que ainda existe a gente subestima ainda esses clubes. Porque, de verdade, assim, muita gente não acompanha. Se alguém falar que estava acompanhando o São Bernardo ali na base, sabendo que o São Bernardo ia apresentar o futebol que está apresentando agora, você desculpa, hein? Realmente é uma surpresa. Para a maioria é uma surpresa. Para a maioria, né? Mas eu tive vendo uns comentários que ele ganhou a Copa Paulista, subiu a série, acho que para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, sinal, ele já vem fazendo um trabalho já de algum tempo e colhendo os frutos. E agora tá aparecendo no Campeonato Paulista. É a 7ª vitória consecutiva do São Bernardo. Então. E ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, empatou com o Santos. E o Palmeiras vai ser agora na semifinal. Exato. E o Palmeiras. E assim, o São Bernardo ele tá brigando com o Palmeiras pela melhor campanha do campeonato. Certo, é isso mesmo. Então, assim. Não sei se a gente pode chamar de surpresa, porque eles estão sim fazendo um trabalho ali. Acho que talvez muita gente deixou de acompanhar, e vamos ser sinceros, deixou de acompanhar mesmo, particularmente falando. Mas agora os principais destaques, com certeza, que nem eu tava vendo, o Corinthians já tem interesse num ponta, Christian, por sinal muito veloz, muito habilidoso, deu um trabalho danado para a defesa do São Paulo, ganhou a maioria das jogadas na velocidade. Gostei do futebol desse rapaz e já tava quase certo, tanto é que no final do jogo perguntaram para ele totalmente focado no São Bernardo, Campeonato Paulista, mas já tem uns burburinhos que deve ir pro Corinthians no final do campeonato. Tá bem próximo, vou até puxar o nome dele, de verdade me fugiu o nome dele aqui. Christian. Christian. Do São Bernardo Christian. Então, assim, é um reforço importante, né? Ele vem, inclusive, para suprir uma posição que o Corinthians trouxe o Romero de volta e tal, mas parece que não tá surtindo efeito, né? Parece não tá surtindo o efeito que se esperava, né? Que os clubes têm aquela mania, principalmente os clubes brasileiros, né? O cara jogou bem há 10 anos atrás e aí, de repente, passaram-se 10 anos, tal, o clube contrata o jogador com a expectativa que ele jogue o mesmo futebol, que ele renda o mesmo que 10 anos atrás. Não dá, gente. Possível, o tempo passa para todo mundo, por mais que você se cuide, que se alimente bem, que treine bem, não dá, o corpo, né, nós somos seres humanos, então assim, e parece que o Romero aí não surtiu efeito e provavelmente ele vem aí pra suprir essa necessidade aí.
que o Romero parece que não representou. Mas enfim, falando do jogo, né, o São Bernardo realmente foi superior ao São Paulo. Sim. Eu acho que vale... a gente precisa ver como que o São Bernardo vai se portar daqui em diante, né, dos próximos, porque vai se desfazer de boa parte, com certeza, de alguns jogadores vão sair, né, depois dessa exposição aí no campeonato. Então a gente precisa ver, mas o São Paulo aí é aquilo, né? São Paulo foi previsível de novo. São Paulo foi previsível. A torcida do São Paulo veio de novo. A torcida do São Paulo veio de novo lá. Mas a torcida do São Paulo, cara, ela é a que... O que ela tem feito nos últimos anos pode ser contra qualquer um, tá sempre mais de 40 mil pessoas no Morumbi, a torcida tá indo, incentivando, mas a paciência também não é muita. Porque aí o São Paulo já vem de um período aí de poucos títulos e eu acho que o Rogério ele tem que preservar alguns jogadores. O Rodrigo Nestor, por exemplo, ele não vem jogando bem. E no Morumbi, ele tá sempre sendo vaiado. Se ele errou 2, 3 passos, a torcida vaia. Dá um descanso pro garoto. Põe outro pessoal para jogar. Mas ele insiste com o Nestor. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Igor Gomes. O Igor Gomes também, ele insistia no Morumbi, a torcida vaiando, e ele não tirava o Igor Gomes. Eu acho que pode se repetir com o Nestor o que aconteceu com o Igor Gomes. Se ele não preservar, pelo menos nesse momento, um jogo no Morumbi com mais de 40, 50 mil pessoas, eu acho que tem que dar uma preservada e eu acho que ele foi muito mal nesse jogo. Eu acho que ele podia ter buscado opções ali. Tudo bem que São Paulo ainda tá com muito desfalque, mas você tinha o Alisson no banco, que voltou, o próprio Gabriel Neves, que podia fazer essa função ali no meio de campo. O Galopo, você podia recuar ele pro meio de campo, colocar então, o David, que veio, que começou a jogar. Então você tinha algumas opções que você podia mudar na dinâmica do jogo e acabou que... Você falou do Galopo, o Galopo até, sei lá, acho que até um mês atrás, 2 meses, vamos lá. Era uma dúvida do São Paulo, que o Rogério não colocava ele. A torcida escalou ele. De tanta torcida pedir, colocou. A torcida escalou o Galopo, cara. Foi. E ele é um dos artilheiros do campeonato, sendo que ele jogou, acho que de titular, ele tinha 7 gols, tinha jogado acho que 3 jogos de titular ou 4. O resto era tudo no banco, jogar só um tempo no final. Mas o que é? Alguma coisa pessoal com o Rogério? O que você acha? Pô, eu acho que não foi um pedido dele, viu? Foi uma contratação da diretoria. Então, eu acho que não teve o crivo dele. Eu não sei, essa é a minha impressão. Inclusive, eu já vi alguns comentaristas esportivos comentando que eram mais meio que uma birrazinha. E o Galopo tá provando que ele merece jogar. Ele é o melhor do São Paulo nesse Campeonato Paulista. Ele tá provando que ele tem que ser titular. Então não tem contra fatos no argumento. Então o Rogério foi obrigado a colocar ele titular, porque ele tá desempenhando, tá marcando, tá ajudando. Então você não... Acaba caindo numa contradição, né? O Rogério que fala tanto que ama o clube, que a gente tem que sempre pensar no clube, de repente deixar de colocar um jogador por algo pessoal. Eu tô levantando porque é isso que eu vi. A gente não tá nos sabendo de alguma coisa, Rafael. Você quer proteger o Rogério Senna, é isso? Não põe a palavra na minha boca. Não sei, tá estranho. Tem hora que eu tô te achando estranho, Rafael. Não, ainda não tem essas fontes aí que... Não sei. Você falou que sabia, falou que era isso, agora... Eu acho assim, se for isso daí, lógico, falando, se for isso daí, não faz sentido, até pelo que o Rogério prega e sempre pregou, né, de sempre pensar no clube. E tem que pensar no clube mesmo. Sim. Se o jogador tá lá, se ele faz parte do elenco, cara, você tem que arrumar um jeito. A não sei se o cara não tiver condição mesmo. Eu, sinceramente, pensando no clube, ele é o melhor nome. Porque ele viveu São Paulo, ele conhece muito bem o São Paulo. Sim. Inclusive, a ideia dele, quando ele jogava ainda, era ser dirigente, né? Quem sabe um dia presidente do São Paulo. E depois foi pro campo, para ser treinador. E você vê que ele respira mesmo, e ele sabe de muitas coisas que acontecem lá e tal. Sim. E ele tenta mudar algumas coisas, mas eu acho que no campo tem hora que ele dá umas vaciladas feias no campo. E a torcida não tem mais muita paciência com certas coisas, então começa a jogar mal, começa a perder um jogo com 52 mil pessoas em casa, aí a vaia é certa. Pode ter certeza. É o amor e ódio, né? Um jogo ganhou, é o amor, perdeu, é ódio. Acabou o primeiro tempo, é vaia. Voltou o segundo tempo, a torcida canta até o final do jogo. Acabou o segundo tempo, é vaia de novo. Mas o torcedor de São Paulo vai no meio do jogo, hein? Vaiou no meio do jogo, mas volta o segundo tempo, tá cantando. Até o final. Vou mandar um salve aqui pro São Paulino, aqui doente, aqui,
O William, mandar um salve pro William. William, um salve pra você aí, mano. Sei que você tá sintonizado aí, Um abraço. Um abraço, tá de cabeça quente também aí, né? Perdeu pro São Bernardo. Calma que pode ser pior. Eu tenho um São Paulino também do outro lado do outro lado do oceano. Digo do Cavaco, meu querido irmão. Grande salve aí. Um abraço, meu irmão. Fica Faz com alguns Deus anos aí. que eu não vejo ele, hein? Ele tava acompanhando aqui era 8h30, lá devia ser 1h da manhã. Ele tava lá na Alemanha, viajando com o caminhão, acompanhando a gente aí. Depois ligou pra mim, pô, barato. Meu irmão, fica com Deus. Se estiver na estrada aí, boa viagem. Beleza. Deixa eu ver aqui quem mais tá mandando aqui. Pera lá. Opa. Mandar um salve pro Cris aqui lá nos Estados Unidos. Cris tá lá em Orlando, nos prestigiando aí. Cris corintiano. Ficou bravo ontem aí com o Lázaro, enfim. Ficou bravo. Fica bravo não, Cris. Calma. O Lázaro tá só começando o trabalho aí. O pessoal só tem que ter paciência. Você acha que o pessoal tem que ter paciência com os técnicos brasileiros? Eu falei disso aqui a semana passada. Mas o que você acha? O que tá... O pessoal não tem paciência... Cara, a torcida é paixão, né? Paixão. Se o time tá mal, mano, a torcida não tem paciência. Não, então, mas ó, nos últimos, de um tempo pra cá, eu sinto, o pessoal ficou menos, assim, sempre foi impaciente, por natureza, né? Futebol aqui é aquela loucura, né? Perder um jogo já tá na Berlim. É o pior. Ganhou 2, 3 é o melhor. Isso... Mas pensando, assim, principalmente depois que veio o técnico, o Jorge Jesus, né? Começou a vir técnico de fora. Estrangeiros. E começou a dar certo. Você sente que mudou, assim, Sim, a impaciência ficou pior, cara. É, porque você já começa a pegar como parâmetro aqueles trabalhos que deram certo e que foram dos estrangeiros. Então já dá uma pressão maior pro técnico brasileiro. Os caras têm que provar dia a dia que eles estão no mesmo nível e que pode fazer trabalhos tão bons quanto o Jorge Jesus fez, o Abel tá fazendo no Palmeiras. Então, mas o Jorge Jesus... Tá, ó, vamos lá, vamos fazer o advogado aqui. Ele não tinha um elenco, o elenco que ele tinha de verdade, não sei, tá? Não, sim, o elenco do Flamengo realmente... Cara, eu acho que se eu sentasse ali no banco ali e falar, rapaziada... fez um excelente trabalho no Flamengo. Então, o Dorival... Então, por que ninguém... Você vê, o Dorival fez um excelente trabalho, mas não tiveram... mesmo ele ganhando, não tiveram... Tiraram o cara do cargo. Não, isso foi... Não deu pra entender mesmo. De férias, nas férias, ainda deu um telefonema Você entendeu? É por isso que eu tô falando, assim, depois que despontou o técnico aí, o Jorge Jesus, que deu muito certo... Lógico, ele teve um elenco de verdade infinitamente superior que qualquer um do campeonato nacional naquele momento. Ele ganhou, né? Então, assim, aliás, falando da América do Sul aqui, mas lógico, ele teve a competência dele também, né? Porque tem cara que mesmo com um time desse daí não consegue fazer nada, né? Não consegue. Mas, por exemplo, eu vejo aqui em São Paulo, por exemplo, o Abel tá muito bem, né? Com o time agora. Pessoal, mas esses dias teve um atrito com a torcida, mas é um cara que tá muito bem, tá ganhando tudo. Mas nos outros clubes agora, o Corinthians estava com... Vitor Pereira. Como que é o nome mesmo? Vitor Pereira, o VP? O genro, né? Vamos chamar de genro, né? O genro. Por que isso, meu amigo? Não. Volta. Então lá, vamos lá. Então, o Vitor Pereira, eu lembro desse cara. Ele teve no Corinthians, quantos títulos que ele ganhou pelo Corinthians? Ele não chegou a ganhar, mas chegou numa final, né, da Copa do Brasil. Sim, chegou na final. Bem. Mas aí que e tá. Pegou um Flamengo, que não era fácil de ganhar. Clássico mesmo, aqui em São Paulo ele não ganhou, né? Ele tinha uma séria dificuldade, que ganhou do Santos, mas com dos demais ele perdeu todos, né? Ele não ganhou o clássico do direto, assim, ele não teve uma boa performance. Mas... com ele houve uma paciência com ele muito, infinitamente maior do que teria com qualquer um outro. Brasileiro? Com certeza. Aliás, ele não teria nem ficado no cargo se ele perdesse a quantidade de clássicos que ele perdeu aqui em São Paulo. Ele não teria. Faz a diferença no se fosse, se fosse o Lázaro, por exemplo, você acha que ele ficaria no cargo? Não ficaria. O Lázaro já chegou balançando. Ele não perdeu ainda nenhum clássico, né, o Lázaro. Entendeu? São Paulo, empatou com 2 empates, né? Então, assim, ele não tem uma paciência hoje, principalmente depois que vira que o técnico... E virou moda, né? Então, assim, qualquer coisa... contrata um técnico estrangeiro. E contrata esses técnicos estrangeiros sem saber a qualidade, entendeu? Falou... de Portugal, traz. E põe lá.
Não tô falando que eles sejam ruins, mas assim, não tem um critério, não vejo esse critério todo. Parece que é mais um cala a boca pra torcida, sabe? Pra fazer uma média com a torcida, ó. Trouxe um técnico estrangeiro, a torcida vai ter mais paciência porque é estrangeiro e tá tudo certo. E realmente a torcida tem. Acho que tem mais paciência mesmo. A gente tá criando essa cultura. O próprio, falando do VP aí, nossa, ele fez um monte de coisa no Corinthians, por exemplo, aí que se você pegar, que não fazia sentido, e mesmo assim ele se manteve no cargo, né? Às vezes se questionava numa coletiva, ele chegava lá, falava bem e tal, né? Falava umas 3 palavras bonitas ali e tudo terminava bem, né? Até a hora que começaram a fazer umas perguntas mais agudas pra ele, aí ele começou a perder a linha. Mas falando de Corinthians, Ratones, aí falando do Corinthians, onde teve o clássico Corinthians e Santos, né? Sim. O jogo terminou em 2-2 aí. O jogo também teve uma polêmica aí do gol do Yuri Alberto, enfim, até agora ainda tá... Ninguém sabe muito bem dizer o que aconteceu. Eu, particularmente, pra mim, foi gol legítimo, não teve nada. Eu já discordo. Você discorda? Você acha que não foi? Eu acho que ele acaba interferindo na jogada e ele tá em posição de impedimento. Eu tava com essa dúvida, mas depois que eu ouvi ele próprio admitindo que ele atrapalhou o zagueiro do Santos, aí eu falei, a arbitragem acertou. Porque, queira ou não, ele atrapalhou o zagueiro de dar continuidade na jogada. Não ia chegar na bola, que tava bem longe, mas ele atrapalhou, então participou, queira ou não, acabou participando da jogada. Então, eu acho que a arbitragem acertou nesse lance. Tá, eu já penso diferente. Eu acho que a arbitragem errou, né? Tanto que na hora ela tinha dado gol, aí foi o VAR que chamou, né? Por um lance. Eu vi, é que são interpretações, né? Eu ouvi o que ele disse depois. Eu entendi o seguinte, que ele falou que eu atrapalhei ele e tal, mas ele não falou que ele fez falta, alguma coisa parecida. Ele falou que antes ele estava assim impedido, né? Ele atrapalhou, mas na hora, depois que o lance rolou, ele não estava mais impedido, ele fez o gol. Mas assim, porque teve emissora falando que ele assumiu que fez falta, ele não assumiu que fez falta. Não, eu acho que não foi nem lance de falta. Não, eu acho que o que pegou mesmo foi que ele atrapalhou, ele participou da jogada do gol, atrapalhando o zagueiro. Sim. Mesmo com se fosse uma trombada, o zagueiro do Santos batesse nele, mas você vê que ele meio que dá uma segurada ali pro cara não passar e tal. Então ele acaba influenciando no princípio da jogada. Por isso que eu acredito que a arbitragem foi certa, assim. O Roger Guedes mais uma vez aí brilhando, né? Fazendo mais um gol aí, jogando bem. Tá fazendo gol. Jogando bem, ele já vem numa média boa já, alguns jogos, né? O efeito aí, parece que depois que o VP saiu do Corinthians, aí o Roger Guedes parece que tinha umas rusguinhas lá, né? Já chegou a ficar bravinho com o VP. Teve algumas coisinhas, não teve? Os caras não se davam bem, né? Isso daí a gente viu aí. E assim, pra surpresa, depois que o VP saiu também, o pessoal do elenco aí, vários aí chegando a público, falando que realmente o clima era muito ruim, né? O próprio Fagner deu uma entrevista recente aí falando sobre isso, né? Uhum. Mas enfim, o jogo foi bem, o Santos aí, né? O Santos já não desponta tantos meninos como antes, né? Você vê o Marcos Leonardo é um menino que tem potencial. Ele tem um potencial, ele tem personalidade, Sim. Né? Você vê que ele não é um menino que não afina. Ele passou por uma fase que tava sem marcar gol, tava meio irritado, mas agora parece que saiu aquele peso, aí ele vai pra cima, é um garoto... Ele é um talento. O Lucas Lima, né, falando do lado do Santos, o Lucas Lima, ontem ele não jogou praticamente nada, ele foi bem apagado no jogo, né? Ele vinha... Nos jogos anteriores jogou bem, né? Contra a Portuguesa, que o Santos goleou. E ontem realmente foi apagado. O Santos, eu gostei do começo de jogo do Santos. O Santos, nos primeiros 12, até uns 14, ele chegou a querer encurralar o Corinthians, criou umas 2, 3 chances. Mas a partir do momento que o Corinthians começou a adiantar a marcação, aí a qualidade técnica do Corinthians sobressaiu e o Renato Augusto começou a achar mais espaço perto da área. E o Renato Augusto acho que estava muito para trás, acho que sim, tava mais recuado Quando adiantou um pouco, aí o Corinthians já começou a ter mais perigo. Mas no geral, eu achei que o Santos eu achava que não ia ser tão bem, não. Não foi uma partida maravilhosa, mas ele começou bem, teve seus lampejos, buscou o empate quando estava perdendo. O Santos começou bem, começou melhor que o Corinthians, enfim, até determinado momento, até os quase 20 minutos ali, depois dali em diante o Corinthians
entrou no jogo, começou a dominar, principalmente depois você citou aí o Renato Augusto. Começou a chegar mais o cara perto de da área. sempre, né? O cara de sempre. E o Juliano, achei que o Juliano fez uma boa partida. Foi bem, né, o Juliano? Ele tava auxiliando legal o Renato Augusto, os dois encostando pra procurar jogada. Eu achei que ele foi bem. Pelo menos no primeiro tempo eu achei que ele foi bem. Ele foi bem. O Yuri, né, pelo lado do Corinthians também, muito bem. O Yuri é um menino, nossa, ele tem uma raça assim, incrível, né? Ele é esforçado. E é legal que ele é o cara que não desacredita nunca na jogada. Ele vai até o final mesmo. Ontem teve um lance segundo tempo, né? Que ele foi até o final, tá uma bola praticamente perdida, ele ganhou o lance, ele quase que, né, que consegue chegar no gol lá, mas enfim. Foi um jogo, foi até um jogo interessante, né? Porque tava 2-1 ali, o Corinthians tava mais próximo de fazer o terceiro, né? O Santos tava praticamente entregue no jogo. Sim, no final do segundo tempo. De repente, uma bobeada gigantesca do Corinthians. O Corinthians tocando a bola ali. Praticamente você deu empate. Foram brincar na frente do Speed Mendonça, né? Nossa, o cara corre demais. Não pode jogar uma bola pra apostar a corrida com aquele homem, não. O cara corre demais. Aí foram tentar a sorte. Aí o Michael chegou atrasado, né? Uma recuadinha na fogueira do Giovani. O Michael chegou atrasado, pênalti. E aí o jogo terminou empatado em 2-2. Mas o jogo foi legal. Foi bem. Falando de clássico, né? Porque assim, depende de falar o jogo foi alto nível, não, mas para um clássico 2-2 é legal, né? Acho que ontem, assim, ficou pro Corinthians aquele saborzinho de derrota no final e tal, mas depois que o Santos fez 2-2, o Santos ainda, né, foi para cima, quase faz ainda, né? Teve chance ainda de repente fazer a virada do placar. Sim, eu acredito que o Santos, no último programa a gente tava falando de rebaixamento, eu acredito que o Santos ainda vai se classificar. Não é simples, porque o Santos tem que... O Santos ele tem os mesmos 14 pontos que o segundo colocado, que é o Botafogo. O Botafogo joga contra o São Paulo. Ele tem que torcer por outro time. Se o São Paulo ganha ou empata com o Botafogo e ele ganhar, ele se classifica. Mas ele tem que ganhar também. Sim, mas de repente eu tô achando que o Santos ainda vai arrumar essa segunda vaga aí do grupo 1 aí, viu? Do grupo A. É assim, que essa fórmula do Campeonato Paulista ela é muito louca, né? Você começa a ver. Louca. Você fala, tem time aí com 10 pontos, aí vai classificar, por exemplo... o próprio grupo do Corinthians, né? Exato. Os times com menos pontuação... 1, 2, 3 tá no grupo do Corinthians, o grupo do 4... Corinthians, o segundo do grupo do Corinthians é o... São Bento, tem 10 pontos. São Bento vai classificar. Se São Bento tivesse em qualquer outro grupo, o São Bento tava o Santos tem 14, tá em terceiro no grupo A, então é meio esdrúxulo mesmo esse sistema aí, mas todo mundo assinou, todo mundo concordou, é assim que o barco toca. Quem assina são os dirigentes, né? Engraçado que os caras que assinam se reúnem lá, portas fechadas, lá com a federação, tal, pra fazer média, aí depois, quando não tá bom pro time dele, ele começa a falar, nossa, a forma do Campeonato Paulista aí precisa mudar. Mas o cara que foi lá e assinou... E os dois melhores do campeonato tá no mesmo grupo, que é Palmeiras, quer dizer, o Palmeiras pode fazer a melhor campanha do campeonato e pegar a segunda melhor campanha do campeonato, ou vice-versa. Sim, quer dizer, o confronto mais difícil, pelo que a gente tem analisado aí nos grupos, vai ser o Palmeiras e São Bernardo. Sem dúvida, acho que vai ser o mais difícil dos times grandes, vai ser pro Palmeiras, que vai ter que encarar o São Bernardo. E ainda não está definido se comando no Allianz ou se comando em São Bernardo, porque ainda vai ficar tudo para a última rodada, né? A gente tá falando dos clubes aqui em São Paulo, tem o Água Santa também, que tá super bem. Sim. O Água Santa, acho que na classificação geral, ele tá em quarto, acho que fica abaixo de São Paulo ou tá junto com São Paulo? Sim, abaixo de São Paulo. Tá Palmeiras, São Bernardo, daí vai Corinthians... Em pontos, São Paulo, Água Santa. O Água Santa ele tá abaixo. Ele tá com a mesma pontuação do São Paulo, só que ele perde no isso. saldo de gols. São Paulo tá na frente pelo saldo de gols. É 20 pontos, é isso? Os dois com 20 pontos, Isso, então é isso, né? Acho que o futebol, o Bragantino também ganhou ontem, né? Ganhou, o Bragantino é o líder do grupo A, né? 17 pontos. A gente tem... O grupo do Santos. Como fala, tivemos... Olha lá o gol das meninas aí, tá passando o gol das meninas do Palmeiras, que a gente tava falando, né, dos 9-0 aí. E o Palmeiras também ontem ganhou mais uma. Oi? O Palmeiras ganhou mais uma, né? Ganhou mais uma, né? Mesmo. Palmeiras ganhou mais uma, 2-1, né, sobre a Ferroviária. Ferroviária também é uma das fortes candidatas a cair, né? Vai ficar uma briga boa aí, Ferroviária, Portuguesa. A Luzinha tá difícil, acho que a Lusa não...
Pois acho é. difícil sair subiu, mas acho que vai cair de novo. Torcendo pra Luzinha, não conseguiu sair do 0 com São Bento ontem. Falei, caramba, Luzinha, vamos representar meus patrícios portugueses. A Luzinha eu acho que vai voltar pra... Puta, pra Série B novamente, Série B aí pra de 2 eu acho que não vai ter Não, jeito. vou torcer. Vou ter uma força aí para que a Luz ganhe o último jogo e consiga escapar desse rebaixamento. Nem vi o Tem último bastante jogo da amigo, Lusa. bastante amigo torcedor da Luz. Abraço pessoal lá da Lapa, lá tem um reduto grande de torcedor da Luz. Felipe, Junão, Renato, Rodrigo, Rafael. Eu falo pra eles, acho que aqui, ó, 50% da torcida da Lusa mora nesse pedaço aqui da Lapa de Baixo. Eles ficam bravos. Boa, não sabia. Tem bastante torcedor da Luz ali. Nossa, rapaz, eu ontem, aliás, no final de semana eu vi um senhor passando com camisa da Luz. Fazia tempo que eu não via alguém com camisa da Lusa, né? De um tempo pra cá eu comecei a ver de novo, somente depois que ela anunciou que a Lusa subiu, né, pra Série A do Paulista. Mas, enfim... Vamos torcer, né? Vamos torcer que é legal ter clubes aí de tradição. E a Lusa sempre foi o segundo time de todos os torcedores dos grandes clubes. Todo mundo tem um carinho e uma simpatia pela Portuguesa, né? E a Lusa era um motivo de orgulho, assim, você falar que alguém veio da base da Lusa... revelou vários craques, vários talentos. Sim. Eu vou... Antônio, a gente falou da Lusa aqui, Água Santa, a gente deu uma passada pelo... Faltou o Palmeiras, né? Palmeiras, falar um pouquinho mais do Palmeiras aí. A gente teve o Gabriel Menino, né? Fazendo mais um gol, né? Um cara impressionante que ele tem jogado, hein? Tem jogado muita bola o Gabriel Menino. Então, o que aconteceu com o Gabriel Menino? Eu acho que foi mais foco, viu? Eu acho que ele se perdeu um pouco quando ele subiu. E agora esse ano ele... Pelo menos eu vi umas entrevistas dele que ele tava mais focado em treinamento e tudo. Porque... O Gabriel Menino é um dos caras que gostava de ir no show do Façanha, não é? Se bobear, ele deve curtir um pagode, viu? Acho que deve gostar de um pagodinho. Mas parece que ele tava junto com um grupo aí que era meio complicado. Eu vi uma entrevista dele falando que realmente... dizem. Eu vi uma entrevista dele falando realmente isso, que ele tava mais focado e tal. E, ele preencheu uma lacuna que a torcida do Palmeiras até ficou brava quando vendeu o Danilo, que não contratou ninguém. Então. E até pegou no pé da tia Leila, que não contrata e tal. E o garoto entrou aí e não tá deixando saudade do Danilo, não. Então, e assim, realmente, o Danilo saiu, ele entrou, e detalhe, né? Ele entrou porque não tinha mais ninguém. Vamos ser sérios, é aquele negócio, o treinador foi isso, foi aquilo, foi eficiente, que o treinador... Gente, vamos ser sinceros, porque não tinha mais ninguém, porque o Gabriel Menino, inclusive, ele já teve por várias vezes para sair do Palmeiras, inclusive agora. Um pouquinho antes do Danilo sair, é um dos caras que estava cotado para sair do time, né? Então, para ser negociado, enfim. E calhou ele entrou e deu muito certo, tá fazendo gol, tá sendo um dos caras mais importantes do Palmeiras nos últimos jogos. O Rafael Veiga também, que ficou bastante tempo machucado ano passado, agora voltando. Exato. Porque também com a saída do Scarpa, a torcida ficou brava, quem vai pôr no lugar do Scarpa? E é o Rafael Veiga que faz essa função e vem fazendo muito bem, né? Sim. Assim como o Scarpa substituiu o Rafael Veiga muito bem, agora o Scarpa, o Veiga voltou a jogar bem e é um belo jogador, né? Ajudar muito o Palmeiras aí. O Palmeiras, assim, não mudou tanta coisa assim, né? Ganhou de novo, né? Pra variar, e mais uma vitória do choveu no molhado. Aí. Ratão, o que você acha aí? Falando do Palmeiras, a gente viu que o Palmeiras ganhou de novo, sobrou, né? Fez 2-0 lá e meio que administrou. Depois a Ferroviária fez um gol, mas enfim. O nada já tava definido. Nada que ameaçasse, né, o Palmeiras. Ratão, falando de campeonato, agora o campeonato afunido, falando do campeonato paulista, você acha que os principais aí, falou do Santos aí, que você acha que o Santos vai conseguir chegar? Santos, Corinthians, Palmeiras, você acha que todos os grandes, falando de São Paulo, vão chegar aí, vão chegar forte? Que você acha aí desse... Eu acho que os 4 devem se classificar. Eu tinha uma dúvida no Santos, mas o Santos deu uma melhorada com a entrada do Lucas Lima, o próprio Marcos Leonardo voltando a marcar. Eu acho que o Santos ainda consegue arrumar essa segunda vaga no grupo A. São Paulo, Corinthians e Palmeiras já estão classificados. E eu acho que a maior surpresa pode acontecer do confronto do Palmeiras com o São Bernardo, né? Você acha que o São Bernardo... E o Água Santa também, viu? Porque o São Paulo...
O Água Santa já aprontou já no passado, né? Logo quando o São Paulo no Morumbi é muito forte, mas vai depender da última rodada. De repente tem que jogar lá em Diadema. Já aconteceu o São Paulo ser eliminado pelo nosso querido Audax aqui da nossa cidade. Sim, que sim. teve que jogar com o Audax aqui em Osasco. Exato. E, mas dizer, também naquele eliminado. ano, o Audax também foi muito bem naquele ano, né? Também. Tem Sim, isso. sim. Nossa, Na final perdeu, né? O Diniz, mais uma vez, não conseguiu ganhar. O Diniz precisa ganhar um título também. Mas foi por uma... Então, mas eu lembro que naquele episódio lá, o Dorival jogou como... Assim, ele colocou os 200 caras atrás e seja que Deus quiser. Realmente, o Audax foi o jogo inteiro pressionando. Exato. E vai... Mas foi um time que mereceu ali. Mas ali fazia sentido, como eu acho que faz sentido agora também, o São Bernardo tirar algum time grande... Tá, enfim. Sempre acontece, né, cara? Sempre acontece uma surpresa. Sempre. E o Água Santa que também já não é tanta surpresa assim. O Água Santa já vem aí de um tempo pra cá, já se mantendo aí na elite do futebol paulista. Já aprontou umas aí. Acho que goleou o Palmeiras, não teve um ano que ele goleou o Palmeiras, acho que não lembro. Do Corinthians também, entendeu? Também andou ganhando do Corinthians, então não é uma grata surpresa. Já vem com uma estrutura aí já de um tempo, né? Lógico. Nada comparado aos maiores aí do futebol brasileiro, do futebol paulista, mas ele já vem com uma estrutura bem interessante. Então, eu acho que não vai ser surpresa agora, né? Depois que a gente já viu o São Bernardo jogando e tal, Água Santa, principalmente São Bernardo. Não vai ser surpresa, pelo que a gente está vendo até agora, de eles tirarem um time, inclusive, tirar o Palmeiras. Né? Não vai ser... Falando do Campeonato Paulista aqui, desse momento, não vai ser. Realmente, eu acho que não vai ser surpresa, assim, acho que não vai ser mesmo, não. Atones, vou até pedir pro Adriano colocar aí, Adriano, pra ele colocar. A gente vai encerrar aqui, a gente tá próximo, caminhando pro final do programa. Aí. E o Água Santa é um time que veio da Várzea, né? Veio da Várzea. Da Várzea. Vamos falar da Várzea, aqui. Falar pro Adriano colocar lá a chamada da Champions League, né? Da Copa Pioneer, isso aí. Adriano, tá no pente aí? Vê se tá fácil aí, põe pra gente aí, a gente vai falar um pouquinho da... Legal. Copa Pioneer. Essa Copa Pioneer, ela vai começar... Ela foi adiada, ela ia estrear semana passada, na sexta-feira, ia ser a festa de lançamento, primeiro jogo no sábado, mas devido às fortes chuvas que teve na Zona Sul, que impossibilitou o estado do gramado, então eles adiaram essa primeira rodada para a última rodada. Então, a partir de sábado, serão 80 times, igual a gente vai acompanhar aí no vídeo. E é considerada a Champions League da Várzea, né? Até a taça é a orelhuda. Taça, orelhuda, né? Legal. E assim, a gente... E é uma organização fenomenal, tem punições para briga de torcida. É realmente uma competição com nível muito profissional. E que todos os times da Várzea sonham em disputar. Teremos 2 times aqui de Osasco, é o Barcelona e o Vila Isabel. Barcelona e Vila Isabel, exato. E a gente vai estar acompanhando aí, vai estar sempre dando umas dicas, o que aconteceu de melhor, tentar trazer alguém aí para estar falando sobre a Várzea. Sim, aguardem aí que a gente vai focar bastante esse campeonato. E assim, a gente vai dar moral para... É um campeonato longo, né? Ele termina só em junho, mas até lá a gente vai estar sempre conversando com alguém. Exato. Tem muito ex-jogadores que vai estar participando. Tem. Você vê, o Luiz Fabiano vai participar. Vai jogar no Pau no Gato. Pau do Gato, né? O Luiz Fabiano jogar no Pau do Gato. O Vila Isabel, da minha querida cidade das Flores, vai contar com... Domingos, ex-zagueiro do Santos. Caraca, mano, esse cara bate, hein, irmão? Rapaz, os atacantes adversários prepara as caneleiras. Caneleira dupla. O Wesley, você lembra do Wesley? Que teve a briga do Palmeiras, o Wesley jogou no Palmeiras, né? Veio pro São Paulo também. Lembro. Nossa, deu uma discorda danada. Foi questão de grana, aí trocou um e pelo outro. O Jobson jogou no Botafogo. Sim, pô. Teve problemas extracampo, infelizmente. O Jobson, inclusive, assim, o Jobson é um jogadorzaço. Se ele tiver em forma, espero, lógico, que ele vai jogar, acredito que ele seja recuperado aí, mas o Jobson, a questão dele foi outra, mas é um cara, nível de habilidade dele é um jogadorzaço. É que, infelizmente, né, ele teve problemas extracampo aí que acabaram impactando na forma física dele no dia a dia, enfim, ele não conseguiu seguir como um jogador profissional aí, né, mas
Interessante, Ratão, interessante. E eu estive acompanhando a festa de lançamento do campeonato. E o presidente do Vila Isabel deu em primeira mão que o técnico do Vila Isabel é o Argel. Lembra o Argel, o técnico? Lembro. Então, claro. Será o técnico do Vila Isabel. Quer dizer, o Vila Isabel Gente, vai estar montando um time esse campeonato que promete, hein? Esse e a gente vai estar acompanhando de perto. Esse campeonato promete, e se você vê o nível, como você citou, o nível de organização é importante. Talvez, assim, posso estar falando até besteira, mas é algo para os clubes profissionais, grandes clubes, começarem a olhar o que esses caras estão fazendo. Porque o nível de organização é muito grande. Como você citou, com punição, se tiver briga de torcida, para punição. Sim, enfim, é excluído das próximas edições. Exatamente. Tem todo um critério para você ser convidado para participar. Então é um campeonato bem bacana. É um campeonato inchado, são 80 times, mas é um campeonato de várzea, né? E assim, com uma premiação aí bem interessante, Sim, são 80 mil reais aí pro primeiro, 50, 20 pro segundo, sim, né? Então é interessante, assim. E é legal que você tem um patrocinador forte, não vou citar aqui, porque não vou dar essa moral. Acho que vai aparecer ali, vocês vão ver. Vai aparecer aí. Copa Pioneer. Né? Quando ele patrocinar aqui o Arena dos Fanáticos, a gente vai dar moral. Não. Copa Pioneer e o nome dele. A gente não vai falar o nome por também. Por enquanto não. Não vamos falar. Vamos dar moral só pra quem patrocina a gente aí. Tá bom? Mas enfim, é um campeonato a ser observado. E detalhe, viu, Ratão? Quando a gente fala de campeonato de várzea, cara, os jogos são... É jogão, entendeu? Sim, tem jogão. Não tem, né? Não tem essa de segura o empate, né? Come, o bicho pega, o negócio vai. O bicho pega. Então, assim, para quem ainda não tá assim, não se inteirou a respeito do campeonato, a gente vai falar mais aqui nos próximos programas, mas fique esperto, vale muito a pena. Novidade, a gente vai estar sempre passando aí. Exato. Todos os campeonatos, né? A proposta do programa é essa, né? Então a gente vai falar. Futebol em geral. Futebol em geral. Feminino. Exato. Futebol pelo mundo e o que for destaque, né? Enfim, tudo que for destaque. E assim, acho que assim, antes de terminar o programa é importante a gente falar, né? A gente falou do São Paulo lá, mas só falando aí, o Caleri tá fora. O Caleri tá fora. Então, chegou que aqui pena, o Caleri. O Caleri não parece que só volta aí, talvez no Brasileiro. Eu tava acompanhando que o negócio foi sério. Se não precisasse de cirurgia, até um mês, mas se fosse ter que fazer uma cirurgia, era 4 meses. É isso mesmo? Então, chegou a notícia agora? Chegou a notícia aí, Caleri fora, a torcida São Paulo já tá chorando. Vai ter que arrumar um centroavante aí. Tem o Galopo. Não, Galopo virou centroavante. Até de goleiro o Galopo vai agora. Não, mas aí também o menino que trouxe. O Luciano Messi, cara, ele pode jogar de posição. Tem o Luciano. Trouxe um menino que era ex-Botafogo, o Erickson também, primeiro jogo, se machucou. O São Paulo tem que se benzer, tem que fazer alguma coisa, que as coisas tá feias. Eu só dei essa notícia aqui porque a gente tinha, né, faz parte aí, a gente tinha que passar aqui, não tão boa para os São Paulinos de plantão, mas eu acredito que os adversários curtem, assim, não pelo fato dele estar machucado, mas o fato dele estar fora aí. Uma preocupação a menos pro zagueiro, que ele dá trabalho pro zagueiro. Exato. Não, ele é o centroavante chato incomoda, mesmo. Né? Ele incomoda. Brigando. Exatamente, vai fazer muita falta pro São Paulo. Acho que pro futebol, se você analisar o futebol como um todo, falando de futebol nacional mesmo, talvez ele é um cara raro. Eu até achei estranho que ele não deu certo lá fora, né? Ele, enfim, sim, ele teve... ele passou por alguns times de menor expressão e, não sei, pulava de time em time. Eu acho que os empresários não conseguiram realmente levar para um time mas tá bom, de grande relevância. Mas tudo bem, o Caleri não vai jogar, vai ficar um tempo fora, mas para a torcida do São Paulo, que, né, ao saudoso o Luiz Fabiano, vai ter vocês vão torcer pro pau no gato. Fabuloso. A torcida do São Paulo vai torcer pro pau no gato, é isso. Então, gente, chegando aí, a gente tá quase chegando no final, né? Acho que até você tem considerações a fazer aí, tem uma galera assistindo aí que mandou mensagem aqui, mandar um salve lá pro Anderson, corintiano doente, que tá nos assistindo também. Mandar um salve aí pro Leonardo, mais um corintiano. Mandar um alô pro palmeirense aí, o Marreta, né, que tá nos acompanhando também. Deixa eu ver quem mais aqui. Mandar um alô aí pro Didi.
da Didi Flags, né? Inclusive a Didi Flags aí em breve vai estar aqui conosco aqui, ele falou que vai mandar algumas bandeiras aí para mostrar o trabalho dele legal, aqui pra gente. Bacana, Ah, bacana. tá distribuindo para todo mundo aí, tá fazendo trabalho para todas as torcidas aí, tá exportando bandeira, bem legal. Legal. É um trabalho interessante aí. Tem bandeira de mão, tá, tem toda uma diversidade de bandeiras. Mandar um salve aí pro Ivo, né? O Ivo flamenguista que tá. Tem um flamenguista assistindo a gente aí. Tem bastante, aliás. Boa. Os flamenguistas ficaram bravos, eles acharam que eu debochei no último programa. Quando mesmo? eu falei. Você acha que foi isso daí, então? Eu acho que será que é por causa do Vitor Pereira? Eu não sei. Eu tenho que rever esse. eu vou rever o vídeo. Na verdade, eu já revi, cara. Eu achei que não. Mas o pessoal achou que eu fui sarcástico com o Flamengo. Com as meninas do Flamengo. Então, não, nada disso, gente. Não, também. Pelo contrário, eu Depois sou. eu vou rever também. Não... Aqui eu sou Brasil, gente. Sou Brasil, torço pelo futebol. Então, não sei. Eu vou rever isso daí e tentar me policiar. Mas é isso aí. É isso aí. Mandar um alô também pro Marcão palmeirense que tá nos assistindo. E, gente, depois nas próximas semanas aí eu mando o alô pra quem faltou, porque enfim, muita gente também. Eu vou mandar um salve geral, um abraço a todos os amigos, família, parente. Recebi muitas felicitações, um feedback bem positivo e todo mundo é isso aí, tá legal. E é isso. A gente quer fazer uma coisa que o pessoal curte, agrade, que seja bacana. É isso. E aí, e você que tá aí, você que quer participar, se um dia quiser participar aqui da bancada com a gente e tal, logo mais a gente vai ter novidades aí, provavelmente vai ter oportunidade de alguém participar aqui conosco. Sim, aumentar o debate, né? Aí. Exato, a gente quer aumentar o debate aí, acho que faz parte. E assim, antes de terminar, lembrando, né, que o programa de hoje foi um patrocínio aí de inteligência, né? Produto fantástico. Até você tomou o seu hoje antes de fazer o programa? Tomei. Senti que a concentração, o foco melhorou, viu? Melhorou. 1 hora antes já tomei o meu Neurobuster. Isso, inteligência. Então assim, gente, ó, produto fantástico, né? De 6 a 8 horas de ação, né? Sempre tomando meia hora antes, aí é uma dose, né? São 2 cápsulas aí, não tem contraindicação. Concentração, foco, atividade cerebral e reduz o cansaço mental também. Então, para você que tem alguma reunião e precisa se preparar, precisa estudar, meia hora antes, ó, inteligência. Precisa ler um livro, quer se concentrar melhor, né? Porque geralmente às vezes tem gente que lê livro e daqui a pouco esquece a página anterior, né? Falta um pouco de concentração. Ou tá meio cansado. Exatamente. Tá com a mente cansada, inteligência, tá? Precisa estudar para prova, faculdade, tá aqui. Legal? E esse produto está disponível aí nas principais drogarias do Brasil. Rede Raia Drogazil, né? Na Drogaria São Paulo também, na São Paulo Pacheco, tá bom? O produto está posicionado, acho que a R$11,90, né? R$11,90. Cada dose dessa daqui vale muito a pena. Legal? É isso aí. Pessoal, um grande abraço aí a todos da Inteligência, um salve e até a próxima semana. Ratão. Um abraço, meu irmão. Abraço, até, hein? Segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser. Novidades. Fique com Deus. Abraço.